Cada um crê em Deus do seu jeito, certo? É isso mesmo? É sobre essa pergunta que eu quero conversar com você hoje aqui no nosso vídeo. Seja bem-vindo ao canal Minha Herança. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, dá um joinha aí e vamos conversar sobre esse tema tão importante que é essa pergunta. Cada um crê em Deus do seu próprio jeito? Será que não importa a forma com que eu creio em Deus, a forma com que eu me aproximo de Deus, os conceitos que eu tenho a respeito dele? A minha ideia principal aqui nesse vídeo é conversar com você que pensa que a questão da doutrina, o estudo das doutrinas bíblicas não é algo importante. Você frequenta a igreja, você se declara um cristão, no entanto, não se aproxima das Escrituras, não a lê constantemente, diariamente, porque no seu coração você imagina que a doutrina bíblica, o conhecimento da doutrina não é algo tão importante assim, e na verdade você pensa que é muito complexo compreender a doutrina, porque afinal de contas cada um tem a sua opinião. São muitas e inúmeras opiniões com relação às Escrituras. Então, eu prefiro não me aproximar da Bíblia e apenas me declarar cristão e frequentar alguma igreja em que eu me sinta bem. Veja, esse meu vídeo aqui é um alerta para você que pensa dessa maneira. Eu quero te mostrar em alguns versículos bíblicos aqui, em alguns trechos das Escrituras, como essa mentalidade de que a doutrina bíblica não é algo importante. Isso é realmente perigoso, você acreditar e pensar dessa forma. Eu quero te convidar a ler comigo um texto na carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo, que ele escreveu para Timóteo, no capítulo 2, segunda carta de Paulo, Timóteo, capítulo 2, veja só o que Paulo escreve no versículo 15 em diante para Timóteo. Olha só o que ele diz. Timóteo, procure apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Veja só, Paulo já está falando aqui das Escrituras. Aqui, quando Paulo escreve, ele está no final da sua jornada, da sua vida aqui na Terra. Ele já está na sua segunda prisão, debaixo ali do domínio de Nero, e Paulo só sairia dali para ser morto. Então isso aqui, provavelmente a gente está aí 67 depois de Cristo, e já tem ali as cartas de Paulo todas escritas, e os próprios apóstolos, eles já se referem a seus escritos como palavra de Deus, como palavra inspirada. Então, quando ele fala isso, que maneja corretamente a palavra da verdade, ele já está se referindo, obviamente, ao Antigo Testamento, que para eles já era a palavra de Deus, e agora aos escritos de Paulo, aos escritos dos apóstolos, de Pedro, de João, que já circulavam na igreja primitiva. E veja que interessante quando ele escreve isso, olha só, procure apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. Olha que interessante isso. Existe, de acordo com a Escritura, de acordo com Paulo, a forma correta de se manejar a palavra. Se existe a forma correta de se manejar a palavra, e isso caracteriza um obreiro aprovado, é porque o oposto é real. Existem aqueles obreiros, falsos obreiros, que manejam a palavra de Deus de forma incorreta e automaticamente eles são desaprovados por Deus. Observa, essa aqui é uma carta que Paulo está escrevendo para Timóteo, um obreiro, um servo de Deus que estava cuidando da igreja de Éfeso. Igreja que Paulo havia implantado, trazido ensinos, escrito carta. Nós temos carta de Paulo aos Efésios. Agora ele tem Timóteo cuidando dessa igreja. E veja o zelo de Paulo falando, olha, trabalhe, seja um obreiro aprovado. Por quê?
existem aqueles que não são aprovados por Deus. E existem aqueles que manejam a palavra de Deus de forma incorreta. Veja como isso é importante. Vamos continuar aqui a leitura. Versículo 16. Evite, Timóteo, as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Olha isso. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Olha que interessante aqui, querido. Tem muita coisa para a gente assimilar aqui nesse texto. A presença já nesse princípio do Evangelho. O cânon bíblico ainda nem estava encerrado, nós ainda teríamos a primeira, segunda e terceira carta de João, do apóstolo João, quando nós teríamos o cânon encerrado. E nós já temos aqui no princípio da igreja primitiva pessoas, e veja só, sendo citadas nominalmente por Paulo, como aqueles que trazem ensinos incorretos. E ele vai chamar esse ensino correto como algo que se alastra como um câncer. Olha isso que interessante. Tem outras traduções que vão trazer aqui como uma gangrena, porque a gangrena é a falta de circulação, né? Ela começa numa parte do corpo e se não é tratada, ela se espalha rapidamente e por onde isso chega, morre. Não tem mais circulação, não tem mais sangue, não tem mais vida. E Paulo compara esses falsos ensinos a uma gangrena, algo que vai se espalhando e por onde chega, tira a vida. Olha a seriedade com que Paulo está tratando esse assunto com relação ao falso ensino, ao ensino que vem de um manejamento incorreto da palavra de Deus. Esse é o foco de Paulo aqui. E ele cita essas pessoas aqui pelo nome. Isso aqui eu só quero chamar a tua atenção porque muitas vezes nós vemos pessoas na internet, por exemplo, denunciando os falsos pregadores, os falsos mestres. E alguns vão lá e dizem assim, olha, nós não devemos julgar, não devemos falar isso. Usam textos bíblicos para tentar defender o falso mestre, quando a própria Escritura, Paulo já está aqui denunciando os falsos e chamando eles pelo nome, sendo claro, falando, veja, estes ali são os que estão deturpando a palavra de Deus. Então, a importância de nós denunciarmos aqueles que estão pervertendo a mensagem de Deus. E mais importante para você entender, a mensagem, as escrituras, elas podem ser deturpadas. Olha só, olha o que Paulo segue dizendo no versículo 18. Estes se desviaram da verdade. Olha só, igreja primitiva, imagine você e eu, nós estamos a 2000 anos de distância dos apóstolos, da igreja primitiva. Pense em quantos desvios da verdade nós já tivemos nesse caminho e tem atualmente. Se já naquele princípio Paulo já está falando, eles se desviaram da verdade. E agora a gente vai entrar na heresia em si, que estes homens aqui, que ele cita, Himeneu e Fileto, que heresia, que distorção que eles estavam fazendo da palavra de Deus. Olha só, eles se desviaram da verdade dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim, há alguns pervertem a fé. Isso aqui que eu quero que você entenda. Veja só, esses falsos ensinadores, eles pegam um assunto das Escrituras, que aqui no nosso caso eles estavam dizendo que a ressurreição já havia acontecido. E o que eles fazem então? Há alguns, aqueles que estão fracos, que não estão ainda firmados na sã doutrina, olha o que acontece, pervertem a fé dessas pessoas. A fé das pessoas, ela é distorcida, retirada do foco que há em Cristo Jesus. Veja o perigo dos falsos mestres. Por isso esse meu vídeo é um alerta para você que pensa que a sã doutrina, que a compreensão correta da palavra de Deus, de como Deus se revela a nós, não é algo relevante.
Mas o meu foco aqui é te mostrar pelas Escrituras como isso é extremamente relevante. A gente está tentando responder essa pergunta. Cada um crê em Deus do seu jeito? É isso mesmo? Veja só, nós tínhamos uma doutrina estabelecida aqui pelos apóstolos, aqueles que Jesus chamou para si, os 12, caminhou com eles durante 3 anos, os ensinou, os capacitou, dizendo: eu vou para os céus, mas eu vou mandar o meu Espírito Santo, e ele vai fazer com que vocês lembrem de tudo que eu lhes ensinei. E a partir disso, os discípulos escrevem as Escrituras e ensinam as igrejas primitivas e saem implantando igrejas em Éfeso e por toda a região e ensinando a sã doutrina. Uma das coisas da sã doutrina era a ressurreição de Cristo, o alicerce da nossa fé. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, em resposta justamente a essas heresias, vai falar: olha, se nós não cremos na ressurreição de Cristo, vã é a nossa fé. A nossa fé, a fé cristã, o alicerce dela é de que Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então nós cremos que Cristo é o primeiro dos ressurretos. E a gente entende que ele é o primeiro porque às vezes alguém pensa: mas Jesus não ressuscitou Lázaro, não ressuscitou o filho da viúva de Naim? Sim, ressuscitou eles, mas a ressurreição deles, eles ressuscitaram nos seus corpos carnais, normais. Eles depois voltaram a morrer. A ressurreição de Jesus já é essa ressurreição de um corpo glorificado. É o primeiro que é ressuscitado e o seu corpo agora é um corpo glorificado. Um corpo em que já não tem mais, é um corpo incorruptível. Lembra, Jesus sendo assunto aos céus, já é um corpo que não está mais sujeito às coisas aqui desse mundo. Jesus, embora se assentou depois de ressurreto e comia com os seus discípulos, ele era capaz de aparecer aos seus discípulos em uma sala totalmente fechada. O texto diz: estavam com as portas fechadas, e de repente Jesus aparece. Então ele já não tinha mais as limitações. Jesus é o primeiro a ressuscitar de forma glorificada. Então, essa fé, a compreensão da ressurreição do corpo de Cristo é a base do cristianismo. E os apóstolos começam a pregar isso. Essa é a mensagem deles. O Cristo a quem vocês mataram, este Deus o ressuscitou dentre os mortos. E a mensagem que acompanhava essa era a mensagem clara, dizendo: olha, se vocês creem em Cristo e se vocês morreram com eles, estejam certos de que com ele vocês também serão glorificados. Um dia Jesus voltará. Paulo vai escrever na primeira carta que ele escreve lá aos Tessalonicenses, que ele vai falar: olha, essa é a esperança de vocês. Ele fala que um dia o som de trombetas soarão, né? E o nosso Cristo voltará nos céus com poder e grande glória, e então todos nós seremos ressurretos com ele. E Paulo vai descrever isso lá em 1 Coríntios 15, esse processo. Então esse nosso corpo que agora foi semeado na terra, né, que fomos enterrados, todos que morreram em Cristo Jesus, esses seus corpos que agora foram enterrados em corruptibilidade, agora ressuscitarão incorruptíveis. Teremos nossos corpos glorificados. Veja, essa era a sã doutrina já pregada pelos apóstolos, a ressurreição de Cristo e a ressurreição nossa agora como filhos de Deus, irmãos agora com Cristo Jesus, adotados em Cristo por causa da obra de Cristo, e nós temos essa esperança de que assim como Cristo, seu corpo foi glorificado, o nosso também será glorificado. Essa é a esperança e a mensagem clara dos apóstolos. Uma mensagem que não tem o que ser alterada. No entanto, veja a perspicácia do inimigo para poder penetrar na igreja e causar divisão e destruir a fé de muitos. O que eles diziam? Eles diziam que a ressurreição já havia acontecido. Quem que são essas pessoas? Que corrente filosófica é essa? Porque é sempre fruto, toda a heresia, ela vem fruto de correntes filosóficas humanas. Ela sempre se origina dessa forma. Veja, nessa época já tinha aquilo que nós chamamos de um protognosticismo, essa seita que surgiu
depois ali no segundo século com mais força, onde eles diziam que a salvação vinha pelo um conhecimento secreto. Você tinha que adquirir conhecimentos secretos, que obviamente só eles tinham, para que então você fosse salvo. E parte do ensino do gnosticismo era que o corpo, a matéria, é algo em si ruim, algo que não tem nada de bom, e apenas o espírito é algo bom. Então, dentro desse pensamento, desse proto-gnosticismo, eles acreditavam que era impossível que a matéria, que o corpo humano recebesse algo bom. No caso, a própria ressurreição, a própria transformação desse corpo. Veja que os gnósticos, essa seita do proto-gnosticismo, eles acreditavam e alegavam, inclusive, que Jesus não era alguém num corpo físico real. Eles diziam, não, provavelmente Jesus era só um holograma. Ele não era alguém real ali, vivendo naquele corpo. Por quê? Eles não queriam acreditar que era possível que o próprio Deus viesse habitar em um corpo humano. Para eles isso era inconcebível, o Deus, o divino, habitando na matéria que eles consideravam totalmente má. Então, por terem esse pensamento, esse conceito com relação ao corpo, eles negavam a possibilidade de que nós, que vivemos nesses nossos corpos, também um dia esse corpo fosse glorificado, ressurreto. Então, veja, eles começaram a introduzir a sua própria interpretação do texto bíblico. O que eles fizeram? Não, já que a gente, para nós, dentro da nossa filosofia, é impossível que esse corpo do homem seja ressurreto, seja glorificado, nós não queremos aceitar isso. O que eles falaram? Na verdade, eles disseram, a ressurreição que Paulo está pregando, que Pedro está anunciando, que todos os discípulos dizem, essa ressurreição já aconteceu. Eles deram uma nova interpretação, falaram, olha, a ressurreição é esse novo nascimento, que o apóstolo João vai falar, que quando nós recebemos Cristo, nós nascemos de novo, de fato. Mas eles dizem, essa é a ressurreição. Então a ressurreição já aconteceu, é esse novo nascimento. A ressurreição tem a ver com algo exclusivamente espiritual, não algo que vai acontecer lá na frente, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Você consegue perceber o perigo dessa heresia que estava sendo trazida aqui por Himeneu e Fileto e provavelmente vários outros que se diziam cristãos, se diziam seguidores de Jesus e parte da igreja. No entanto, eles começaram a colocar essas heresias por causa das suas próprias filosofias que eles trouxeram. Não quiseram, para seguir Cristo, abandonar as suas filosofias, mas eles quiseram trazer as suas filosofias e implementá-las no cristianismo, que é o que acontece hoje em grande escala. Por isso, da importância de nós buscarmos a compreensão da doutrina correta. Porque o fato de já naquele princípio nós já estamos tendo tantas heresias, uma heresia já tão perigosa surgindo, negando a ressurreição, você imagina a quantidade de heresias que nós temos hoje. Mas agora, talvez, hoje, muitos pensem, puxa, isso é muito complicado. Compreender, buscar entender a doutrina correta. E aí você pense, como isso é muito complicado, no fim das contas, eu acho que Deus vai dar um desconto para a gente. E no final, todo mundo que pelo menos for sincero vai encontrar salvação de algum jeito. Provavelmente Deus, vendo que já no primeiro século já começou tantas heresias, e se você estuda a história da igreja cristã, realmente foram surgindo muitas heresias contra a pessoa de Cristo, dizendo que ele não era o próprio Deus, mas que era apenas um semideus, e diversas outras heresias que a igreja teve que lidar e ir construindo aquilo que a palavra vai chamar da sã doutrina, a doutrina fundamentada no ensino correto dos apóstolos, sem desvio. Mas talvez você pense, já que isso é tão complexo no sentido de entendermos, buscarmos, isso exige de nós dedicação, tempo para entendermos essa doutrina, você pense,
Então Deus deixou para lá. Quem for sincero de coração, tudo bem, vai ser salvo. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. Perceba esse texto que eu vou ler agora na sequência. O versículo 19, estamos lendo aqui 2 Timóteo, capítulo 2, e agora nós estamos na sequência, a gente terminou de ler o 18, olha o que o 19 vai dizer. Ele terminou falando, né, que Himeneu e Fileto estão pregando coisas erradas e assim eles estão pervertendo a fé de muitos. Olha o que o versículo 19 diz. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição. Olha só, o firme fundamento de Deus é o quê? Aquilo que ele estabeleceu como sua palavra. Aquilo que Jesus revelou aos seus apóstolos e os apóstolos nos pregaram, deixaram nas Escrituras, deixaram para as igrejas que foram implantadas. Esse é o firme fundamento de Deus. Esse fundamento, apesar das heresias dos hereges, que já começou ali com Himeneu e Fileto, esse firme fundamento permanece inabalável e selado com uma inscrição. Olha só, o Senhor conhece quem lhe pertence e ele nos dá uma orientação. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Olha que interessante isso. O fato de existirem os falsos mestres, os falsos ensinos, não muda de que o caminho permanece, de que Cristo e a verdade que os apóstolos pregaram, de que o fundamento lançado, que o alicerce lançado, ele permanece. E para nós é dado um conselho: afaste-se da iniquidade, aquele que confessa o nome do Senhor. Ou seja, afaste-se desses. É esse conselho que Paulo está dando aqui para Timóteo. Timóteo, afaste-se desses homens, tenham cuidado com seus ensinos, se afastem da iniquidade. Então, Paulo está colocando como uma responsabilidade nossa o de conhecer a sã doutrina e se afastar destes falsos ensinos. Veja só, eu quero ler com você também algo que Pedro escreve sobre isso. Uma palavra muito interessante que o apóstolo Pedro vai escrever, 2 Pedro, capítulo 2, olha só o que Pedro vai dizer, olha só, a partir do versículo 1. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Ou seja, a existência desses homens não é nenhuma novidade. As distorções das Escrituras já aconteciam no tempo antigo, no tempo do povo de Israel. E agora Pedro vai dizer, eles também surgirão entre vocês. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha só, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles, por causa desse monte de falso mestre, de pessoas que distorcem a palavra de Deus, olha o que acontece, será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres o explorarão com histórias que inventaram. E olha o que o texto termina dizendo. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Olha que interessante isso aqui. Uma das heresias que nós temos muito forte hoje, de muitos homens conhecidos, é o universalismo, de que no final Deus vai exercer misericórdia sobre todos e todos serão salvos. Então a gente pode ficar tranquilo que Deus é um Deus de amor. E esses falsos mestres dizem, eu não posso imaginar um Deus que é amor condenando pessoas ao inferno. E veja como uma simples leitura bíblica fala a respeito desse falso mestre. E olha o que diz. Há muito tempo, a condenação paira sobre esses homens. Esses homens que estão nos púlpitos do Brasil com a biblinha erguida, assim, segurando as suas bíblias e dizendo, eu não acredito nesse Deus que vai mandar pessoas para o inferno. Os apóstolos
escrevendo com a autoridade do Espírito Santo, já sabendo que esses homens viriam um dia, já dizem: olha, a condenação deles paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Esses que dizem: não acredito num Deus desse, eu não acredito que um Deus possa mandar pessoas para o inferno. A palavra já fala deles, dizendo a destruição deles não tarda. Olha o que o versículo 4 diz: porque Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Veja o que esses falsos dizem hoje. Eu não acredito no inferno. Veja, é só ler a Bíblia. Eu não preciso nem interpretar. Esse texto não é passível de interpretação. A clareza. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele continua: ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio. Veja só, esse Deus que esses homens dizem: eu não acredito nesse Deus que é capaz de lançar pessoas no inferno. E ele diz: Deus não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Continua: também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Olha só, querido, isso aqui está escrito no Novo Testamento pelo apóstolo Pedro, deixando claro de que Deus irá punir os ímpios e aqueles que não se arrependerem e não crerem na verdade do Evangelho, na sã doutrina. O próprio desvio das Escrituras é o que Pedro está condenando aqui. Estes homens deturpam e a sua condenação já está sobre eles. Então, o que eu quero focar aqui com você, perceba a importância de conhecer a sã doutrina, para que você não seja enganado por estes homens, por esses falsos ensinadores. Eu quero terminar aqui com mais um texto, voltando para a carta de Paulo a 2 Timóteo, no capítulo 4. Veja o que o texto diz para nós no versículo 1 em diante. Ele fala assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Olha a orientação que Paulo dá a um obreiro aprovado. Lembra que nós estamos falando aqui, Paulo está escrevendo para Timóteo para que ele seja um aprovado. Esse é um obreiro aprovado, ele repreende, ele corrige, ele exorta, porque a parte principal do evangelho, a parte inicial do evangelho é a exortação. As pessoas precisam ser, elas precisam ser informadas de que elas estão na condição de pecadores, de inimigos de Deus. Isso faz parte do Evangelho. Em toda parte que você lê o Evangelho, carta de Paulo aos Romanos, ele inicia falando sobre isso. Vocês estão separados de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. As pessoas precisam ser confrontadas com o Evangelho genuíno, para que então, conscientes dos seus pecados, elas experimentem o verdadeiro arrependimento que as conduz à salvação em Cristo Jesus. Elas se tornam conscientes de que são pecadoras, incapazes de salvar a si mesmo, então por isso elas agora clamam por um Salvador. E o Evangelho então os apresenta a boa nova, que é Cristo Jesus, a justiça de Deus em nosso favor. Então eu verdadeiramente agora sou capaz de crer em Cristo e receber sua justiça. Essa é a base do Evangelho. Por isso que um verdadeiro obreiro, ele corrige, ele exorta com toda a paciência, olha só, e doutrina. Veja, você que despreza a doutrina, você que acha que isso é perca de tempo. E olha só o que Paulo vai dizer: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina.
Muitos, isso que eu estou falando aqui para você, a maioria, os que caminham pelo caminho largo, os que lotam estádios, eles dizem: eu não tenho tempo para isso é besteira. Por quê? A Bíblia já estava prevendo, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, não vão querer ouvir sobre isso, vão achar que isso é perca de tempo. Olha o que vão fazer, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Olha que interessante. Eles não vão querer ouvir a verdade. O que eles vão fazer? Eles vão juntar mestres para si mesmos. O que você vê hoje na mídia? Os famosos, pessoas que nós vimos que as suas vidas têm estilos totalmente depravados, impiedosos, cheios de adultério, cheios de lascívia, boca suja, pessoas que têm um vocabulário nojento de se ver, no entanto, elas se arrogam e dizem que são cristãs. E eles têm quem? Eles têm os seus pastores de estimação. Cada um deles tem um pastorzinho de estimação que o que faz? Ele diz para ele: tá tudo bem. No final vai dar tudo certo. Deus ama você desse jeitinho seu. E é isso que se cumpre a palavra. Eles não suportarão ouvir a verdade, não suportarão ser confrontados. Então eles deixam de lado os pregadores genuínos e trazem para si os falsos profetas. Veja como a palavra de Deus, ela se cumpre de forma maravilhosa e por isso que é tão bom e tão maravilhoso estudá-la. Então, o meu objetivo hoje era a gente ver esses 3 textos aqui, 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 4 e 1 Pedro 2, para mostrar para você, querido, que a sã doutrina importa. Então, quando a gente fez aquela pergunta lá no início do vídeo, cada um crê em Deus do seu jeito, certo? Não. Errado, completamente errado. Segundo as Escrituras, segundo essa palavra revelada por Deus a nós através dos apóstolos de Cristo Jesus, a sã doutrina importa e importa muito. Ela faz a diferença entre a vida e a morte. É por isso que os discípulos deixaram a palavra para nós. Eu tenho falado muito de 1 João, capítulo 1. Se você quiser dar uma olhadinha lá, primeira carta de João, capítulo 1, quando ele vai dizer assim, olha, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos. Por quê que eles os proclamaram? Por que eles escreveram as Escrituras? E João vai explicar, para que vocês também tenham comunhão conosco. Por que você tem a Bíblia, querido, à tua disposição 2000 anos depois? Por que ela está à nossa disposição? Por que Deus permitiu isso? Para que eu e você tivéssemos a mesma oportunidade que os apóstolos tiveram de conhecer Jesus, de ouvir seus ensinos e, crendo na sua palavra, serem salvos. E aí João fala, nós escrevemos isso para que vocês também tenham comunhão conosco. Você quer ter comunhão com os apóstolos? Quer se livrar dos enganos dos falsos mestres? Leia as Escrituras, busque a palavra de Deus, busque alguém que possa te orientar a uma correta compreensão das Escrituras, da palavra de Deus, debaixo da sã doutrina. Leia a palavra, busque pessoas confiáveis, que você veja que tem frutos de uma vida correta e siga a palavra de Deus, seja transformado por ela. Veja que nós aqui analisamos textos dos 3 apóstolos. Apóstolo Paulo. Falamos textos aqui do apóstolo Pedro e terminamos com o apóstolo João. É a palavra de Deus, é a verdade de Deus e a doutrina sim importa. A maneira como você crê e você pensa em Deus e você compreende as Escrituras faz toda a diferença. Não é a minha palavra, isso quem diz, quem nós vimos que fala aqui, são as Escrituras Sagradas. Amém, querido? Que essa palavra fique no seu coração. Se ela foi bênção para você, não deixa de curtir o vídeo e compartilhar. Isso é o mais importante. Pense em alguém que você ama, que você deseja que seja liberto pelo poder das Escrituras e compartilhe esse vídeo. Não deixa de fazer sua parte para que o reino de Deus cresça.
para que a verdade e a palavra de Deus seja levada adiante. Amém, querido? Um abraço. Até o nosso próximo vídeo.